Questão do Enem de 2019. Uma questão da prova PPL. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelada pela função exponencial. Temos uma questão de função exponencial, n de t, que é igual a n0 vezes e elevado a k vezes t, em que n0 é o número de bactérias no instante do início da observação, ou seja, t igual a 0. E representa uma constante real maior que 1. E K é uma constante real positiva. Sabe-se que, após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Então, vamos fazer alguma coisa a partir daqui. Eu vou pegar a função exponencial, n de t, que é igual a n0, vezes o e elevado a k vezes t. E vamos fazer uma substituição na variável t. Sabe-se que após 1 hora, ou seja, o t igual a 1, vai ficar da seguinte maneira. O n de 1, que é igual a n0, vezes e elevado a k, vezes o t, que vai ser 1. Então, acontece o quê? Depois de 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Mas qual era o número de bactérias no início? No início era n0, porque n0 é o número de bactérias no instante do início. Se no início ele tinha n0, como é que fica depois dele ser triplicado? n0, 3, n0. Então, esse n1 eu vou substituir por 3n0, porque ela foi triplicado depois de uma hora. Aí você continua, que é igual a n0 vezes o e elevado a k vezes 1, vai ser o próprio k. Agora temos o seguinte, que 3n0 é igual a n0 vezes e elevado a k. Como esse n0 está multiplicando 3, ele pode passar dividindo. Poderia fazer também do segundo membro para o primeiro, tanto faz. 3n0, ou seja, o n0 está multiplicando 3, ele pode passar dividindo o segundo membro. Então, vai ficar assim, 3, que é igual a n0 vezes e elevado a k, e esse n0 passou dividindo. Como esse n0 está multiplicando o e elevado a k, você pode cortar. Você pode fazer o seguinte, você pode cortar o n0 em cima com o n0 embaixo. E vai sobrar o quê? Sobrou 3, que é igual a e elevado a k. Então, esse daqui é o valor de e elevado a k. Agora, vamos ler o restante da pergunta. 5 horas, ou seja, t igual a 5, após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi. Então, eu vou ter que descobrir quanto é o n de 5. 5 horas após o início da observação. Então, vamos lá. Eu vou pegar a mesma função exponencial, n de t, que é igual a n0, que multiplica o e elevado a k vezes t. E vou ver a quantidade de bactérias depois de 5 horas. O número de bactérias depois de 5 horas, ou seja, o t igual a 5. Então, vai ficar n de 5, substituindo t igual a 5,
que vai ser igual ao n de 0 vezes o e elevado a k vezes o t, que vai ser 5. E eu posso fazer o seguinte, eu vou continuar n de 5, que é igual a n0 vezes o e elevado a k vezes 5. Eu posso colocar 5 vezes k. Mas eu já tenho um valor de e elevado a k. E elevado a k, eu sei que é 3. Como é que eu faço para utilizar isso nessa função exponencial? Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse e elevado a k e colocar ele elevado, aí eu coloco parênteses, elevado a 5. Isso daqui é uma potência de uma potência. E elevado a k elevado a 5. E como é que resolve uma potência de uma potência? Multiplicando esses dois expoentes. K vezes 5. Só fiz voltar. Ó. E elevado a k elevado a 5. Que vai ser igual ao e elevado a k vezes 5. Isso é uma propriedade de potência. E agora eu posso substituir esse e elevado a k por quanto? Por 3. Então vamos lá. N de 5 é igual a n0 vezes o e elevado a k, posso substituir por 3. E vai ser 3 elevado a 5. Agora, para você saber, ó, 5 horas após o início da observação, o número de bactérias, ou seja, quanto é esse N de 5, em relação ao número inicial dessa cultura, ou seja, em relação ao N de 0. Quantas vezes o N de 0? Então, só falta eu resolver quanto é 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 é você resolver essa potência, que vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos multiplicar. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 3 vezes 1 é 3. E 3 vezes 8 é 24. Então, vai ser 243. Então, o N de 5 vai ser igual a n0 vezes o 3 elevado a 5, que vai ser 243. Agora, só mudando a ordem. N de 0 vezes 243 é o mesmo que 243 vezes o N0. Então, 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi 243 N0, ou seja, a letra C. Então, gente, essa daqui foi uma questão de função exponencial. Valeu!